paz e bênçãos. Vivendo este sexto dia da nossa novena, eu cumprimento você. O Deus que está em mim cumprimenta o Deus que está em você. E nesse sexto dia da nossa novena, nós pedimos a libertação do medo. Eu vou repetir. Nesse sexto dia da nossa novena, pedimos a libertação do medo. E aqui a gente pode até nomear alguns destes medos. Acredito que se as atividades de ontem forem retomadas, é possível identificar no que foi escrito alguns medos presentes. Aquilo que você não conseguiu dizer para a criança que tem idade, criança imaginária com idade entre 7 a 9 anos de idade, você não conseguiu dizer para ela, sim, são medos. E com certeza existem outros que você não conseguiu nem sequer colocar no papel. Mas não se desespere. Se você não conseguiu ontem, hoje você pode conseguir. Mas mesmo que você não consiga hoje, você conseguirá. Deus é maior. E para ajudar um pouco nesta reflexão, neste dia de oração e reflexão, eu vou refletir com você um pouco da nossa resistência diante da realidade, diante da nossa resistência em ir em direção à dor. Olha, ouça bem, ir em direção à dor, não ao sofrimento. Sofrimento é consequência da dor. Por favor, não esqueça disso. Com isso não estou dizendo que você sente não seja dor. Sim, é dor. Uma dor profunda e que incomoda terrivelmente a sua vida. Então, continue ouvindo, por favor, esta reflexão, que recebe o título de Alívio Insignificante. O sofrimento que sentimos é equivalente à nossa resistência diante da realidade. Resistir ao que somos nos leva a um choque com a realidade, que nos diz estarmos no caminho errado, que devemos examinar nossas prioridades para que se ajustem à verdade. Compreendendo as coisas desta maneira, estaremos crescendo. Se não as compreendemos, empenhamo-nos em continuar obcecados e adormecidos. Vamos sofrer irremediavelmente. No momento em que entendermos isso por meio da observação que nos dá luz para descobrir nossa realidade, ter-se acabado o sofrimento e a irritação. Portanto, é muito importante ver e observar o que nos perturba. Olha, eu vou repetir, porque aqui está o cerne. É muito importante ver e observar o que nos perturba, para entender o que há de errado em nós. Quando você descobrir isso, verá como muda sua escala de valores. Você encontrará tesouros por toda parte, ao tempo em que verá desmoronar por si tudo que não tem valor. As pessoas não sabem bem o que significa paz quando deixam cair a carga do seu superego, a partir de uma posição que se esforçam para manter e que compreendia tantos esforços e frustrações, a razão que sempre queriam ter, o esforço em defesa de sua imagem, de seu nome, de seu prestígio e de tudo o que era mantido com a finalidade de impressionar os outros, para que valorizassem ou considerassem você. Essa postura ela é muito pesada, ela é muito sacrificante, ela tortura
a sua mente, tortura o seu corpo, tortura a sua alma. Para que serve todo esse esforço se ele só nos traz sofrimento? E o mais paradoxal é que alimentamos tal mecanismo porque procuramos nisso o remédio para a nossa insegurança. Olha como isso é terrível. Nós alimentamos este mecanismo porque acreditamos que ele é o remédio para nossas inseguranças. Quando a verdadeira segurança só é alçada, só é alcançada a partir do momento em que abandonamos tudo. Olha o que eu vou dizer, olha o que eu estou dizendo. A verdadeira segurança só é alcançada quando nós abandonamos tudo. Não preocupe, não se preocupe, não se apavore. Com o tempo, a compreensão deste tudo virá. Esse é o prêmio com o qual a realidade nos surpreende. E o resultado é que sempre temos motivos para estarmos contentes, pois as boas experiências são sempre gratificantes, enquanto as más nos proporcionam crescimento por nos apontar os obstáculos do caminho. Até mesmo as pessoas que nos viram o rosto são motivos para que mudemos, pois permitem que nos conheçamos melhor, sem que procuremos mudá-las. Não existe clarividência maior do que a dor, amor. Olha isso que eu estou dizendo, olha. Não existe clarividência maior do que a dor, amor. Você pode assustar e perguntar, peraí, então eu estou dizendo que o amor dói? Não. O amor não dói. Dói as interpretações equivocadas que nós fazemos dos nossos desejos. Isso sim, dói. Então ouça. Em contrapartida, a emoção do desejo, repito, olha, a emoção do desejo que interpretamos como amor nos torna cegos. Se nos apegarmos a um amigo, não poderemos vê-lo, porque a emoção nos impedirá de ver. A emoção do desejo ou do apego traz consigo determinadas reações e não ações transformadoras. Para as ações, temos de estar acordados e com a mente aberta, com a mente livre, ou com termos mais modernos, podemos dizer assim, olha, temos que estar conscientes de quem somos, consciente das nossas realidades interiores. E olhando e chegando a este universo, este micro-universo, eu sou capaz de ver a realidade como ela é. E não como eu gostaria que essa realidade fosse. Porque quando eu ajo desta maneira, querendo que a realidade se adeque àquilo que eu desejo, para mim, tudo que eu vou ter, sofrimento, 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 desilusão, 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 pessimismo, 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 medo, 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 e assim por diante. Ou seja, eu não vou ficar curado, vou apenas enganar a mim mesmo e tentar enganar quem está à minha volta. Então é só, olha, se for preciso, volte este vídeo, pause e volte este vídeo, ouça quantas vezes for necessário, até essa história começar a fazer sentido na sua cabeça. Sim, para eu despertar, alguém tem que me cutucar. Não é assim que funciona? Quando você está lá dormindo,
e alguém precisa falar com você, alguém tem que ir lá e cutucar em você. Cutuca que ela acorda, que você acorda. Então você desperta. E aí é capaz de ouvir a outra pessoa que está ali para falar com você. Em se tratando da nossa mente, não é diferente. Ou seja, alguém tem que nos cutucar. Este é o papel que eu estou assumindo neste momento. Olha, de cutucar você, acordar você, para trazer você para a realidade. Então ouça quantas vezes for necessário esta reflexão. E então, olha, vamos fazer isso sozinho? Não. Nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos a proteção de Deus. Nós queremos que Ele nos dê forças, que Ele nos dê as ferramentas para podermos fazer o que temos que fazer, ou seja, para esculpir em nós um outro ser. Ou pelo menos permitir que o ser que aqui está enjaulado, o ser que está dormente, o ser que está congelado, seja despertado, seja desperte. E então a vida acontece, a vida desabrocha, a vida floresce. E tudo tem o seu encantamento por si mesmo e não pelos meus desejos. Então pensamos a Deus a graça de alcançarmos as ferramentas para superar as muitas formas de medos que estão incrustadas em nosso ser. Vamos a Deus, vamos rezar a Deus. Deus de amor, de paciência infinita e de bondade imensurável, de quem o profeta Isaías nos diz: fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei aquele que tem coração perturbado: tomai ânimo, não temais. Eis que chega a retribuição de Deus, Ele mesmo vem salvar-nos. Eu quero, neste 6º dia da novena, pedir-lhe que arranque do meu coração e da minha mente todo o medo e toda a covardia que me impede de enfrentar os desafios diários da minha vida. Peço a coragem para encarar os meus problemas e os meus traumas interiores e buscar a cada um deles uma solução definitiva, por meio do seu Santo Espírito restaurador, que me inspira a rezar sempre e a todo instante. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Cubra-me, Senhor, neste dia e sempre com toda a sua paz. Amém. E agora eu vou orientar você sobre o exercício que você deve praticar ao longo deste dia. Temos um primeiro momento, mas ele continua sendo praticado ao longo do dia. Ainda está na sua memória, ainda é fresco o exercício do dia de ontem? Ontem você foi orientado a escrever tudo que veio à sua cabeça nos últimos dias. Também todos os sentimentos que vieram, que você sentiu ao longo dos dias. Colocasse tudo no papel e depois olhasse para uma criança entre 7 a 9 anos de idade e relatasse tudo para a criança. Caso houvesse alguma coisa que você não pudesse relatar para a criança, era preciso rever, preciso analisar as evidências do que você não relatou. Pode ser que você esteja cometendo injustiças contra você mesmo. O exercício de hoje é sequência do de ontem. Ontem você relatou tudo o que você pensou e sentiu ao longo dos últimos dias. Hoje você também vai relatar. Esta é a atividade, este exercício que você recebe para o de hoje. Você vai continuar relatando. Mas o seu relatar agora ele tem uma orientação, ele tem uma direção. Você vai relatar tudo o que você tem pensado
das pessoas que estão à sua volta. Eu vou repetir. Você vai relatar tudo o que você pensou e sentiu em relação às pessoas que estão à sua volta. Ao final do dia, olha, isso é para o dia de hoje. Ao final do dia, você vai olhar para esses pensamentos e sentimentos e irá avaliá-los. Vou repetir, olha, você vai olhar para eles, você vai retomar suas anotações, você vai avaliar essas mesmas anotações, verificando o que elas têm a ver com a sua vida. A partir disso, você vai buscar as evidências que comprovam ou invalidam esses pensamentos. Eu repito, olha, você vai buscar as evidências que comprovam ou invalidem esses pensamentos. Aí você pergunta, como que eu vou fazer isso? Simples. Você vai pegar o pensamento, releia este pensamento, que geralmente é uma situação, e então você vai fazer algumas perguntas. Será que isso é verdade? E se isso acontecesse, quais seriam as consequências? E aí você vai fazendo perguntas. Permita-se fazer perguntas. Permita-se ir além do que o seu medo permite no primeiro momento. Faça perguntas. Faça perguntas. Faça perguntas sem julgamento. Você não pode julgar. O pior condenador, o pior carrasco que tem na face da terra é você mesmo. Nós nos julgamos primeiro. Nós que acreditamos que os outros estão olhando para nós, que eles estão nos julgando, estão nos condenando, que querem o nosso mal. Então, deixe o julgamento de lado, tente deixar o julgamento do lado e faça essa análise de evidência. Eu vou dizer o porquê. Porque pode ser que o seu pensamento seja um pensamento disfuncional, ou seja, um pensamento que não condiz com a realidade, condiz com seus desejos. Vou repetir, olha, pode ser que seja um pensamento disfuncional, não tem funcionalidade na realidade, e sim neste mundo paralelo que você criou para você mesmo. E aí eu faço a afirmativa que talvez seja mais forte deste dia. Olha, nem tudo o que você pensa é verdadeiro. Você pode estar sendo enganado por seus próprios pensamentos. Eu vou repetir, porque isso parece assustador. Nem tudo o que você pensa é verdadeiro. Pode ser que algumas coisas que você tem pensado ao longo de todos estes dias não seja verdadeiro. É uma peça que você está pregando a si mesmo. E você não quer continuar sofrendo por causa de uma peça. Você não quer continuar sentindo medo por causa de uma peça. Então vá devagar, mas vá. Vá apesar do medo. Vá apesar da insegurança. Vá apesar da desconfiança. Vá apesar dos julgamentos que você vai emitindo, vai colocando sobre você mesmo. Vá. Não tenhas medo. Eu desejo que esse dia seja muito produtivo para você. Se você conseguir uma coisa, se você perceber uma coisa, sim, já será muito produtivo. E eu me despeço dizendo que o Deus que habita em mim